demais! Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos e todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir, até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando e uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Esse cara não tem uma perna e as fantasias dele são geniais. Biscoito que foi meio comido, lâmpada da Pixar, o tigrão do Ursinho Pooh, o Groot, genial, um flamingo em que ele se equilibrava nas muletas, a vela de A Bela e a Fera, gênio do Aladdin, um microscópio, meu Deus, o martelo do Thor, uma árvore de Natal que assusta as pessoas. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila para comprar os ingressos do parque. Ela estava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila para comprar os ingressos do parque. Ela estava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Essa menina caiu no meio da Disney, mas isso virou o melhor dia da sua vida. Em 1955, a Christine, de 5 anos, estava na fila para comprar os ingressos do parque. Ela estava brincando, mas caiu, ralou o joelho e começou a chorar muito. Os pais dela acharam que a viagem ia acabar, mas foi aí que um funcionário foi até eles e perguntou se ela queria conhecer o Walt Disney. Eles não só se conheceram e tiraram uma foto, como a família inteira entrou de graça no parque. Esse cara enfiou a colher na comida da mulher e ela saiu correndo. Ninguém entendeu nada. Mas isso acontece porque na Coreia, se o cara coloca a colher dentro da comida da mulher, significa que ele quer casar com ela. E aí ela vai pra fora olhar o céu. E se tiver sol, significa que eles realmente vão casar. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. Só um desses cachorros é de verdade. E se seus olhos forem muito bons, você vai achar de primeira. Presta bastante atenção porque ele tá camuflado. Pode ser tanto branco quanto marrom. E sim, só um deles é real. Eu já achei. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve
serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão, é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. É por isso que você nunca deve colar numa prova. Esse cara tinha a caneta perfeita pra colar. Porque quando você passa lá no texto, traduz na hora. Parecia que tava tudo bem, que ele ia tirar 10, mas... Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Esses são Joselene e Milton e juntos eles tiveram 11 filhos. Essa é a Maxwilla. Esse é o Max Wilton, o irmão da Maxwilla. Esse é o Maxwell, irmão da Maxwilla e do Max Wilton. Essa é a Maxwell, irmã do Maxwell, Maxwilla e Max Wilton. Esse é o Maxwelton e Maxwilma. Eles também são irmãos do Maxwell, Max Wilton, Maxwilla e Maxwell. Essas são a Maxwene e Maxilândia, que são irmãos da Maxwelma, Maxon, Maxwender, irmãos da Maxilândia, Maxwenia, Maxwelton, Maxwilma, Maxwell, Maxwilla, Maxwilton e Maxwell. Esses são Joselene e Milton e juntos eles tiveram 11 filhos. Essa é a Maxwilla. Esse é o Max Wilton, o irmão da Maxwilla. Esse é o Maxwell, irmão da Maxwilla e do Max Wilton. Essa é a Maxwell, irmã do Maxwell, Maxwilla e Max Wilton. Esse é o Maxwelton e Maxwilma. Eles também são irmãos do Maxwell, Max Wilton, Maxwilla e Maxwell. Essas são a Maxwene e Maxilândia, que são irmãos da Maxwelma, Maxon, Maxwender, irmãos da Maxilândia, Maxwenia, Maxwelton, Maxwilma, Maxwell, Maxwilla, Maxwilton e Maxwell. Em 1969, um pombo pousou na cabeça desse cara e nunca mais saiu. Ele até tentou tirar o bicho, mas ele voava em círculos e voltava. Aí ele fez o que qualquer pessoa normal faria. Aceitou. Ele fazia compras, saía com os amigos e vivia normalmente com o bicho na cabeça. O pombo só saía quando ele ia pro trabalho, mas assim que ele chegava, voltava pra cabeça dele. Só que ele ficou famoso por isso e apareceu no jornal. E foi aí que um casal reconheceu o pombo de estimação dele, chamado Charlie, que gostava de ficar na cabeça das pessoas e tinha fugido de casa. Aí eles se reencontraram e o Charlie voltou pra cabeça original. Em 1969, um pombo pousou na cabeça desse cara e nunca mais saiu. Ele até tentou tirar o bicho, mas ele voava em círculos e voltava. Aí ele fez o que qualquer pessoa normal faria. Aceitou. Ele fazia compras, saía com os amigos e vivia normalmente com o bicho na cabeça. O pombo só saía quando ele ia pro trabalho, mas assim que ele chegava, voltava pra cabeça dele. Só que ele ficou famoso por isso e apareceu no jornal. E foi aí que um casal reconheceu o pombo de estimação dele, chamado Charlie, que gostava de ficar na cabeça das pessoas e tinha fugido de casa. Aí eles se reencontraram e o Charlie voltou pra cabeça original. Essa escola tinha cheiro de... Durante um mês, um cheiro muito forte de fezes invadiu todas as salas e corredores dessa escola. O cheiro era tão forte que várias pessoas passavam mal, e a escola precisou investigar pra descobrir de onde isso estava vindo. Olharam os banheiros, lixos e até o ar-condicionado, mas não descobriam de onde o fedor vinha. Até que decidiram olhar as câmeras e descobriram que um professor tinha
comprado um spray de pum e tava jogando ele todos os dias em salas diferentes. Ele foi preso. Essa escola tinha cheiro de... Durante um mês, um cheiro muito forte de fezes invadiu todas as salas e corredores dessa escola. O cheiro era tão forte que várias pessoas passavam mal e a escola precisou investigar para descobrir de onde isso estava vindo. Olharam os banheiros, lixos e até o ar-condicionado, mas não descobriam de onde o fedor vinha. Até que decidiram olhar as câmeras e descobriram que um professor tinha comprado um spray de pum e tava jogando ele todos os dias em salas diferentes. Ele foi preso. Essa escola tinha cheiro de... Durante um mês, um cheiro muito forte de fezes invadiu todas as salas e corredores dessa escola. O cheiro era tão forte que várias pessoas passavam mal e a escola precisou investigar para descobrir de onde isso estava vindo. Olharam os banheiros, lixos e até o ar-condicionado, mas não descobriam de onde o fedor vinha. Até que decidiram olhar as câmeras e descobriram que um professor tinha comprado um spray de pum e tava jogando ele todos os dias em salas diferentes. Ele foi preso. Um menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos, ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. O menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos, ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. O menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos, ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. Como pessoas cegas veem o mundo? Inventaram um óculos que simula isso. É assim que enxerga uma pessoa com visão de túnel. Já que enxerga só luz, vê isso aqui. Quem perde a visão quando a diabetes afeta a retina, enxerga assim, enquanto a catarata te faz ver desse jeito. Perda de visão por problemas no cérebro, tipo um AVC, fica desse jeito. Quem perde a visão central vê assim. E quem tem 100% de deficiência visual não vê preto e nem branco. E sim, literalmente nada. Ele tava fazendo uma reportagem sobre um cara que fez uma cesta de costas sem olhar. E tava falando o quanto incrível e impossível isso era. Mas quando ele foi explicar o que aconteceu, fez igual. Essa cadeira parece impossível de sentar. Várias pessoas tentam aprender a usar, mas não conseguem. Até se pendurando, mas no fim acabam caindo. No começo parece uma pegadinha, mas tem um motivo pra elas serem assim. Alguns restaurantes lotam muito e formam filas enormes. Então pensaram nessa cadeira, que é desconfortável de propósito, pra você não conseguir sentar e ir embora assim que terminar de comer. Quantas crianças ganham do cara mais forte do mundo no cabo de guerra? Com uma criança, ele ganhou fácil. E a mesma coisa aconteceu quando subiu pra 2 e 3. Só que quando subiu pra 5, ele começou a ter mais dificuldade. E quanto mais criança tinha, mais difícil ficava. Até que com 9 crianças, ele foi derrotado. Essa menina não queria pegar a fila da escada rolante subindo, então resolveu correr na que tava descendo. Todo mundo começou a torcer muito por ela. E ela até que tava andando bem rápido, mas começou a cansar e ficar pra trás. Mas mesmo com falta de ar, ela continuou tentando. Ela tava quase chegando no andar quando sentou e desistiu. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias, ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala. E com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581 ele conseguiu fazer um buraco na bala. E com 21.225 ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar.